Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde, aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já te convido de antemão, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos, além, claro, de deixar o teu comentário geral. Vamos lá então, isso porque a gente vai falar de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, partida essa que acontece logo mais às 9h30 da noite. E a gente tem que falar, né, galera? É um duelo de duas equipes gigantes. Não só se a gente for falar a nível de torcida, isso porque são as duas maiores do nosso Brasil, do nosso país, bem como o contexto histórico. E aí tem 3 títulos de Libertadores nesse confronto, 2 do Flamengo e 1 do Corinthians, beleza? Jogo esse vai acontecer na Neoquímica Arena, como eu já citei há pouco, 9h30 da noite, e com promessa sem dúvidas de lotações, porque todos os ingressos vendidos, no caso, para este confronto, que sem dúvidas é um dos mais importantes desta temporada do futebol brasileiro e, por que não dizer, do futebol sul-americano, tá? A gente vai dizer que o duelo da volta acontece na próxima quarta-feira, às 9h30, no Maracanã, tá? Ambas as equipes, tanto Flamengo quanto Corinthians, estão nas 3 competições: Brasileiro, Copa do Brasil e a própria Libertadores. No contexto do Brasileirão, o Corinthians atualmente o vice-líder da competição e o Palmeiras, né, no caso o Flamengo, Palmeiras é o líder da competição e o Flamengo, no caso, no G6, beleza, do Brasileirão. A nível de Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou mais recentemente a equipe do Atlético Goianiense na primeira partida das quartas de final, acabou sendo derrotado por 2-0, e o Flamengo enfrentou a equipe do Atlético Paranaense em casa e acabou empatando por 0-0. O caminho das equipes até este confronto que nós estamos falando, de Libertadores, e já a gente vai divulgar as prováveis escalações das duas equipes. O Corinthians passou por Boca Juniors dentro da Bomboneira e a gente sabe o quão impactante é essa classificação, o quanto dá moral para a equipe do Vitor Pereira, ainda mais se for considerado o contexto de que o elenco do Timão estava dizimado, esfacelado naquela oportunidade. O Flamengo, por outro lado, que tinha praticamente todos os seus jogadores à disposição, passou pela equipe do Tolima, que inclusive, como a gente vinha ressaltando, aquela goleada histórica, né, no Maracanã, surpreendeu. Isso porque o Tolima é uma equipe que costumeiramente é chata, né? Incomoda as equipes brasileiras. Não à toa venceu nessa mesma edição da Libertadores o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, tá? A gente vai falar também que muitos jogadores qualificados com passagem por seleção brasileira podem resolver esse confronto. E a gente está falando das individualidades e a gente pode estar abrindo aqui um espaço nesse vídeo para falar no duelo particular, por exemplo, entre o Cássio e o Santos, que são 2 dos principais goleiros dos últimos anos do futebol brasileiro, beleza? O William e a Arrascaeta, 2 jogadores que têm muita capacidade de criação, um pouco mais diferente a característica, é bem verdade, tá? A comparação, inclusive, do Arrascaeta seria mais, digamos, equivalente com o Renato Augusto, se a gente for analisar posição por posição, e também Yuri Alberto com o Gabigol, Yuri Alberto com o Pedro, com certeza também vai ser um duelo bem interessante da gente ver. Lembrando que não existe mais o critério do gol fora, lembrando que esse critério classificou o Flamengo no duelo diante do Corinthians, no único enfrentamento, né, entre essas equipes, no caso no mata-mata da Libertadores, em que naquela ocasião o Flamengo tinha Adriano Imperador, o Corinthians tinha Ronaldo Fenômeno, e naquela situação se deu melhor a equipe rubro-negra, beleza? Prováveis escalações das duas equipes. A gente tem que falar só antes disso que o Flamengo vem, no caso, de partida no Brasileirão, beleza? Partida essa que venceu com tranquilidade a equipe do Atlético Goianiense por 4-1, em que a gente repercutiu, no caso, esse vídeo aqui no canal. E também falamos aqui no nosso canal LA Esportes sobre a vitória do Corinthians diante do Botafogo. Vitória essa que causa muitas dúvidas, principalmente na escalação, no caso que o Vitor Pereira mandará a campo, tá? Vamos começar com a equipe da casa, porque provavelmente vem com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, e aí a dúvida: quem será a dupla de zaga titular do Corinthians? Balbuena é intocável nesse momento. A questão é, Gil ou Bruno Mendes estarão ao seu lado? Se eu fosse o Vitor Pereira, eu optaria pelo Bruno Mendes por 2 fatores. O primeiro deles, a questão do entrosamento com o Balbuena, que já é algo nítido, escancarado. É só pegar como base, como espelho, a partida não só contra o Botafogo, a mais recente, mas a contra o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, onde essa dupla de zaga simplesmente anulou Hulk, né? Então não é qualquer coisa anular o Hulk, um dos principais atacantes do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Eu iria de Balbuena e Bruno Mendes, mas fica a dúvida em relação a Gil ou Bruno Mendes para integrar a dupla de zaga com o Balbuena. E na lateral esquerda o Fábio Santos, que inclusive a dúvida era o seguinte:
o tio Chico da Fiel, né, como a gente fala carinhosamente, ele jogou os 90 minutos diante da equipe do Botafogo. Então, tem que saber um pouco da condição física do Fábio, se ele vai estar 100%, se não. Então, essa questão que o Fábio Santos já não é mais um garoto, não tem, claro, a recuperação muscular que tem, por exemplo, o Lucas Piton, que é um dos jogadores que disputa posição com ele, que é muito mais jovem, mas a questão, sem dúvidas, da presença ou não do Fábio Santos, se ele estiver em condições de atuar, sem dúvidas, ele tem de ser titular. E pelo menos na prévia da escalação, o Fábio Santos está aqui no time do Corinthians, tá? 3 homens de meio de campo: Duqueiroz, Cantígio e também o Maicon. Assim, galera, o esquema de 3 homens de meio campo com essa formatação foi aquela mesma do jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. E aí as lembranças não são tão positivas para o torcedor do Corinthians, até porque naquela ocasião uma derrota por 2-0 com um baile da equipe goiana, né? Jogo esse que a gente repercutiu aqui no canal, tá? E que inclusive o Corinthians nesse esquema fica muito dependente do Duqueiroz, até porque ele vai ser literalmente, né, o motorzinho do time, vai ser aquele cara para dar a dinâmica, né, para fazer essa transição meio campo-ataque. Então, se tivesse o retorno do Renato Augusto, seria sem dúvidas muito interessante. O Juliano não vive uma das melhores fases e talvez por isso não esteja cotado para iniciar entre os 11 iniciais. A questão de atuar, por exemplo, o Maicon e o Duqueiroz um pouco mais avançados e o Cantígio fazendo essa saída de bola qualificada, que a gente já sabe, também passa muito por como o Corinthians vai se comportar sem a bola, até porque o Maicon ficou muito sobrecarregado no jogo contra o Atlético Goianiense, e nesse jogo contra o Flamengo, se for comparar com a equipe do Atlético Goianiense, se for jogar daquela mesma maneira, não vai ter a mínima condição de fazer um enfrentamento direto, tá? Vamos falar também sobre o setor ofensivo, até porque com aquele poupar, né, o Vitor Pereira poupou alguns jogadores do jogo contra o Botafogo, não que eles não tenham jogado, mas eles jogaram, né, uma minutagem menor. Então a tendência é de que eles comecem como titulares, e a gente está falando de William pela esquerda, Adson pela direita e Yuri Alberto centralizado. Vitor Pereira já disse, inclusive, na entrevista pós-jogo diante da equipe do Atlético Goianiense, que Yuri Alberto e Roger Guedes não podem atuar juntos. Então, tendo em vista esse contexto, o Roger muito provavelmente vai esperar no banco, porque jogou a maioria dos minutos da partida diante do Botafogo na vitória pelo Brasileirão, e o Yuri Alberto entrou no segundo tempo, tá? Lembrando que o Vitor Pereira muito provavelmente vai mandar esse time a campo, tá? Passando agora para o Flamengo, e aí existe uma maior certeza, digamos assim, uma maior previsibilidade com relação aos 11 iniciais que Dorival Júnior deve mandar a campo. Santos no gol, na lateral direita Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira são os 2 zagueiros, Felipe Luiz na lateral esquerda. Os 2 volantes seriam João Gomes e Thiago Maia. Existe até uma dúvida em relação ao Vidal, pela boa atuação que ele teve diante do Atlético Goianiense, mas a tendência é que o Thiago Maia inicie a partida, tá? 2 meias armadores, Everton Ribeiro e Arrascaeta lá na frente, Pedro e Gabigol, essa equipe do técnico Dorival Júnior. Inclusive, galera, a gente vai falar sobre 2 pontos que são justamente aonde o Flamengo pode vencer o jogo e aonde o Corinthians pode vencer o jogo. Começando pela equipe da casa, tá? A gente vai falar que o Corinthians, aonde pode vencer o jogo diante da equipe do Flamengo? Justamente nos 2 homens de defesa, os 2 zagueiros, Léo Pereira e Davi Luiz. Eles não têm característica de velocidade, e aí é que entra a figura do Yuri Alberto, um atacante de velocidade, um atacante rápido e que está acostumado, podemos dizer assim, a fazer gols no Flamengo. Não atua naquela vitória histórica do Internacional diante do Flamengo no ano passado pelo Brasileirão, onde o Inter fez 4-0 em pleno Maracanã, o Yuri Alberto fez 3 gols. E numa dupla de zaga, naquela ocasião, não lembro assim, não tenho uma recordação, né, concreta quem era a dupla de zaga, mas a característica dos homens de defesa, né, do Flamengo são de zagueiros não tão velozes. Então é uma arma que o Corinthians pode utilizar, explorar a bola nas costas dos laterais, especialmente do Felipe Luiz, que também não tem tanta velocidade, e nas costas dos zagueiros Davi Luiz e também Léo Pereira, tá? Aonde o Flamengo pode vencer o jogo em relação à equipe do Corinthians, tá? O Flamengo pode vencer o jogo justamente no setor de meio de campo, onde a gente sabe é recheado de craques por parte da equipe do Dorival Júnior, e aí Arrascaeta, Everton Ribeiro, João Gomes, Thiago Maia, no banco tem um Vidal. Então, se o Flamengo povoar esse setor, realmente utilizar, se os jogadores estiverem num bom dia e simplesmente neutralizarem o poder de quebrar linhas do Duqueiroz, a qualidade do passe do Cantígio, frear, digamos assim, a capacidade de raciocínio de jogo do Maicon, com certeza o Flamengo vai anular o jogo do Corinthians, porque não vai ter uma conexão meio campo-ataque, e aí o Flamengo vai acabar com o jogo, sem dúvidas disso. Além de, claro, dominar o setor de meio e, no caso, municiar os homens de frente. A gente está falando de Gabigol e Pedro, 2 dos principais atacantes do futebol brasileiro, beleza? Então a gente fala sobre esse confronto
Corinthians e Flamengo, fazendo esse pré-jogo e, claro, o pós-jogo, a repercussão, a análise desse jogo, a gente vai trazer aqui no canal, sem dúvidas, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e, claro, deixa o teu comentário. Eu sou o Luiz Eduardo, estamos juntos na LA Esportes, trazendo análise pré-jogo de Corinthians e Flamengo. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!